Bom, pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre definição de função sobrejetiva. E no próximo vídeo a gente vai falar de função injetiva e no próximo vai ser sobre função bijetiva, ok? Bom, uma função sobrejetiva quando o contradomínio dela é igual à imagem, tá? Então, a definição é bem simples, é só isso, ou seja, basta você olhar para o contradomínio e olhar para a imagem da função, comparar os dois conjuntos. Se os dois conjuntos forem iguais, então a gente diz que a função é sobrejetiva. Um exemplozinho disso aqui. Então aqui uma função f dos naturais nos naturais, definida dessa forma. F de x é igual a 2x. Tá? Bom, essa função é sobrejetiva? Bom, para isso a gente olha aqui, né, no caso que o contradomínio da função é os naturais. Tá? Então o conjunto dos naturais aqui para a gente é 1, 2, 3, né? E assim sucessivamente. E a gente vai olhar para a imagem dessa função. Quem é a imagem? A imagem é o f de cada um desses valores que estão no contradomínio. Perdão, é o f de cada um dos valores, que na verdade sim, né? O domínio, né, aqui é igual ao contradomínio, certo? Então, realmente seria o f de cada um desses valores aqui, tá? Ou seja, é o f de cada um dos elementos, né, que estão no domínio da função, tá? Então seria o f de cada um desses pontos aqui, ó, de cada um desses números aqui. Então é o f de 1, o f de 2, o f de 3. Então a gente vê quanto é que dá o f de 1, quanto é que dá o f de 2, o f de 3, o f de 4 e assim sucessivamente, né? No caso, o f de 1 é 2, é só substituir aqui, né? O f de 1 é 2 vezes 1, dá 2x. 2 vezes 1, 2, né? Então fica 2. De 2, boto 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4. De 3 dá 6 e assim sucessivamente. Então o que você tem é que o conjunto imagem é o quê? É o conjunto dos números pares. Ou seja, o conjunto imagem, ele não abarca, né? Ele não contém os demais números, ele não tem os números ímpares, só tem os números pares. Portanto, o conjunto imagem não é igual ao contradomínio da função. Portanto, esses dois conjuntos são distintos, ou seja, a função não é sobrejetiva. Um outro exemplozinho aqui bem simples, tá? Você tem aqui uma função dos reais nos reais, dada por isso daqui, né? E aí a pergunta novamente é, a função é sobrejetiva? Bom, isso aqui a gente sabe o que é uma parábola, né? Já desenhei ela aqui. Vocês obviamente vão ter que fazer o gráfico, né? Vão ter que encontrar as raízes, né? O x vértice e o y vértice, tá? X vértice e y vértice. O contradomínio já está aqui, né? Já está explícito aqui na função, né? É os reais. E a imagem? O que é a imagem? Quem é a imagem dessa função? A imagem são todos aqueles pontos, né, que estão acima de menos 1/4, porque qualquer ponto que está aqui, ó, esses pontos que estão abaixo de menos 1/4, não tem correspondente, né? Então, ou seja, a imagem é na verdade esse conjunto que está aqui. É y pertencente aos reais, tais que y é maior ou igual que menos 1/4. Tá? Lembra que quando nós falamos de função quadrática, nós dissemos que quando uma função, né, o coeficiente positivo, ou seja, tiver com cavidade para cima, né, esse termo aqui, que é o y vértice, ele vai dar o quê? Vai dar o mínimo da função. Então o menor valor da função é isso aqui, e portanto qualquer outro valor que a função assuma, ela tem que estar aqui, ó, acima desse de menos 1/4, ou seja, ou é menos 1/4 ou é acima. Então por isso que a imagem é isso daqui, tá? Ou seja, o conjunto imagem é só esse pedaço, tá? Daqui para cima. Ou seja, novamente, aqui você tem que o contradomínio é o conjunto dos números reais e a imagem, né? A imagem é esse conjunto aqui e esse conjunto aqui evidentemente não é o conjunto dos números reais e, portanto, o contradomínio é diferente da imagem e a função também não é sobrejetiva. Se a gente escrever a mesma função, certo? Com a mesma cara aqui, a mesma parábola que a gente tinha, a mesma função quadrática, se a gente trocar os reais por isso daqui, né, por esse termo aqui, né, por esse intervalo de menos 1/4 até mais infinito, o gráfico da função continua a mesma coisa, certo? O gráfico não muda, é tudo igual aqui, tá? Todos os valores permanecem iguais. Só que agora, o que muda dessa função para a anterior? É que na anterior,
O contradomínio era os reais. Só que agora o contradomínio, ó, é isso daqui. Então o contradomínio é esse camarada. E esse camarada aí, como nós vimos, é justamente a imagem da função. Ou seja, então nesse caso, contradomínio é igual à imagem, portanto, a função é sobrejetiva. Tá ok? Então, ficamos por aqui, até a próxima.